O STF serve ao PT. A justiça brasileira representada pelo STF não cumpre seu papel fundamental, que é defender o Estado e suas instituições. Conjuntamente com o Senado Federal, juízes do Supremo podem engavetar o processo de impeachment de Dilma Rousseff, contrariando a vontade de milhares de brasileiros. A justiça brasileira é a única justiça do mundo onde juízes federais nos fazem pensar que o crime compensa. O Brasil vem sendo dilapidado há 30 anos pelos governos civis e nenhum político ladrão foi parar na cadeia, nenhum partido político foi multado, investigado ou fechado. Isso prova de que lado está os senhores excelentíssimos magistrados de toga quando o assunto é corrupção e roubalheira generalizada. O poder judiciário, que deveria cumprir as leis como elas são e de defender o país de políticos e organizações criminosas que dilapidam os cofres da União, simplesmente não cumpre seu papel. A grande verdade é que o Superior Tribunal do país não serve ao povo brasileiro, não serve ao Brasil e muito menos à própria justiça. A promiscuidade de ministros do Supremo com políticos e partidos corruptos fica bem evidente quando nos remetemos para a gravação onde Delcídio do Amaral cita os nomes de Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Marcelo Navarro, STJ, e do ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Dos 11 juízes que hoje constituem o STF, 9 foram nomeados pelo PT de Dilma Rousseff, ou seja, quase todos os magistrados do STF foram escolhidos a dedo pelo PT e pelo governo Dilma Rousseff. A grande verdade é que pelo menos mais da metade deles não agregam competência nenhuma para ocupar o cargo, estão lá apenas por razões políticas e ideológicas. As últimas do STF nos deixam cada vez mais longe da justiça e nos remete a um sombrio mar de desconfianças e de veladas injustiças. Não é competência do Supremo Tribunal Federal editar normas sobre essa temática do impeachment, disse o ministro Gilmar Mendes ao tomar ciência da suspensão do processo de Dilma Rousseff por parte de outro ministro do Supremo, o toga vermelha, Edson Fachin. O processo de impeachment é um processo político e não criminal e não cabe ao STF inventar ritos ou emperrar o andamento do processo. A atitude de Edson Fachin foi prepotente, ditatorial e agride a democracia como um todo, uma vez que o Congresso já tinha todos os poderes na mão para colocar Dilma para fora do governo. O fascismo, a arrogância e a prepotência deste governo nos faz crer que democracia é artigo de luxo e quase não existe mais neste país corrupto. Edson Fachin, como grande parte do STF, é de esquerda, é comunista e portanto serve à prática da ideologia marxista e não à justiça e suas leis. Não há análise de recepção constitucional, ou seja, discutir se a Constituição Federal admite tal lei, considerando que ela já foi não apenas aplicada como também apreciada pelo próprio STF, no caso do Collor. Além disso, e agora algo muito mais grave, é afastar de vez qualquer hipótese de Supremo legislar, determinar ritos ou coisa do tipo. Isso não é papel do tribunal, mas do legislador. Rebate-se, desse modo, a ideia equivocada de Fachin sobre propor um rito. Nossa Corte Máxima julgará casos e fatos concretos sob a luz da Constituição, pois este é seu papel, mas não legislará nem estabelecerá ritos ou procedimentos para o Congresso. Aí já seria um problema para a harmonia dos poderes, completou Gilmar Mendes. Gilmar Mendes e Marco Aurélio Melo deixarão bem claro que o STF não fará o que declarou o ministro Edson Fachin, que quer de todas as maneiras e de forma arbitrária, propor um rito para o impeachment. Eu já havia criticado o ministro. Nestas quarta e quinta-feiras, conversei com inúmeros advogados e juristas, reclamando da descabida proposta feita por Fachin, que quer legislar num caso já pacificado pela Constituição, pela lei ordinária e pelo regimento interno da Câmara, disse Gilmar Mendes. O advogado Luiz Francisco Correia Barbosa, que atua em causas de controvérsia constitucional no STF, acha que não cabe ao STF inovar, ou seja, criar nova legislação para o caso do impeachment. O que acontece é que os governistas, PT e seus satélites PCdoB e Rede, tentam ganhar no tapetão o que estão perdendo no jogo da Câmara. Esta é uma disputa que mais adiante poderá voltar-se contra eles mesmos, completou Correia Barbosa. O Brasil hoje vive uma ditadura plena, seja ela vinda do Executivo, do Legislativo e agora também do Judiciário, que tomou para si de forma arbitrária, o que seria de responsabilidade do Congresso Nacional. Talvez tenhamos que apelar para um corte internacional para que todos esses juízes sejam também impedidos de exercer suas funções e sejam colocados para fora do STF e respondam por seus crimes em alguma outra vara civil. Com certeza, se forem investigados, muita sujeira vai aparecer e grande parte deles irão parar na cadeia. O presidente do Senado, Renan Calheiros, que já deveria estar preso e condenado por corrupção, enviou ao STF um ofício declarando que se a Câmara dos Deputados se decidir pela abertura do processo de impeachment, o Senado poderá arquivar o caso mais adiante. Renan Calheiros nem deveria ser levado em conta, pois além de mau caráter e bandido, responde por vários processos no próprio STF. A canalice do três poderes são responsáveis direitos pelo mar de lama em que se transformou esse país. O STF e a Justiça de um modo geral, são os maiores culpados e os maiores responsáveis pela corrupção generalizada. O STF se tornou um braço aparelhado para servir somente ao PT. O jurista Hélio Bicudo disse várias vezes que o STF só serve ao PT. Joaquim Barbosa disse o mesmo. Não foi Joãozinho ou Maria que disse, foram dois homens da lei, dois homens de projeção nacional e mais, um foi ministro do próprio STF. O STF some com provas, joga processos na lata de lixo e faz vista grossa para centenas de crimes que são e que foram cometidos contra o país. São coniventes com as organizações criminosas que atuam livremente em Brasília e principalmente com o Planalto Central, que abusa sistematicamente do poder, infringindo a Constituição e passando por cima das leis. Aliás, a lei nesse país corrupto serve apenas para decorar páginas em branco, pois nada do que está escrito lá é seguido como deveria. No mensalão, o excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski simplesmente desapareceu com documentos e provas que ligariam Lula ao esquema de corrupção. Vários processos contra políticos foram arquivados, abandonados ou simplesmente jogados na lata do lixo. Jader Barbalho, Aécio Neves, Humberto Costa, José Serra e vários outros tiveram seus crimes perdoados pelo STF. Os magistrados nem leram os processos, simplesmente os jogaram na lata do lixo. É tanta safadeza, que bandidos como José Dirceu andam livremente pelo país e só vão para a cadeia à noite. Vários habeas corpus são emitidos todos os dias pelo STF para bandidos que já deveriam estar há anos apodrecendo na cadeia. José Genuíno recebeu do plenário do Supremo a extinção de sua pena e já está solto e livre dos crimes que cometeu. Genuíno foi o primeiro dos muitos outros que virão, e que foram e que serão perdoados pelo STF. Genuíno se livrou da pena
por unanimidade não vai demorar muito, estará de volta na política. Se fosse um cidadão brasileiro que tivesse roubado uma banana, certamente que já estaria preso e mofando na cadeia. O STF é uma organização criminosa e merece ser impedida de atuar como poder do judiciário. Seus juízes servem ao PT e ao Estado socialista ditatorial e não ao país ou às leis brasileiras. Prendem apenas aqueles que atrapalham ou que interferem no sistema político criminal. Basta um sair da linha ou morder a língua que logo é afastado para não atrapalhar o Estado criminoso. Uma prova disso foi a atitude de Rodrigo Janot, o procurador-geral do PT que denunciou Eduardo Cunha apenas porque Cunha está atrapalhando o sistema. Bancos suíços já bloquearam mais de 100 contas de políticos e empresários ligados à máfia da Lava Jato e Janot só pegou o Cunha. Os militares que não querem uma intervenção militar no Estado, por acharem que seria inconstitucional botar esses bandidos na cadeia, deveriam pelo menos se juntar ao povo e de uma forma democrática, solicitar através de um requerimento, uma corte internacional para atuar, julgar e livrar o Brasil desses fascínoras e posteriormente, colocar todos eles na cadeia. Onde não há justiça, não há democracia, onde não há democracia, não há justiça. Portanto, seria uma obrigação do povo, dos militares e de outros juízes que não fazem parte desta imundície, fazerem alguma